Boa noite. Em primeiro lugar, a reconhecer esta iniciativa do Grupo Parlamentar sobre o tema Orçamento do Estado, que é dos momentos mais importantes do país e, particularmente, do Parlamento, porque nós anualmente dotamos o Governo, mas não só o Governo, as empresas, os cidadãos, de instrumentos de política orçamental, fiscal, financeiro, monetário, para podermos ter um enquadramento geral que tem a ver com aquilo que é o contexto, o ambiente que devemos criar para fazer não só a economia funcionar, mas tudo que tem a ver com a parte social e também institucional. E que as minhas primeiras palavras vão no sentido de uma abordagem do orçamento que às vezes é muito feita, virada para apenas uma das partes do problema. Despesa pública, investimento do Estado, e pouco mais fazemos, mesmo em termos de debate. Debatemos pouco as políticas fiscais, por exemplo, associadas ao orçamento, as políticas indutoras do crescimento, as políticas sociais, não só em termos de inscrição de verbas, mas porque o orçamento é para um ano. E as políticas são mais perenes e são mais longas. Depois, o contexto. De facto, para não ser repetitivo, nós todos sabemos o contexto que o mundo e Cabo Verde têm estado a viver desde 2016 a esta parte. Mas o contexto é importantíssimo, o seu enquadramento, a sua apreensão, o seu conhecimento, para podermos também fazer uma boa avaliação depois das medidas e das políticas, para podermos também ter uma avaliação não só crítica, mas como da justeza das políticas. Uma coisa é conceber um orçamento fora no quadro de crise, outra coisa é conceber um orçamento dentro do período de crises e de crises graves, e muitas das opções estarão logo condicionadas relativamente a um conjunto de restrições que existem. Depois, outro elemento que é importante, que é o percurso longo da vida dos países, das nações. E as crises têm um grande problema que colocam normalmente nos países. A história conta essas coisas de uma forma que tem várias evidências. É que tende a encurtar o tempo, a apreensão, a ansiedade, a pressão, as respostas, e tende depois a alimentar soluções às vezes mais populistas, mais fáceis, aproveitando a situação de vulnerabilidade social e económica, e às vezes quando as respostas são reativas, caímos todos depois num fosso para resolver um problema de imediato, sem ver que depois de situações de emergência, de contingência, já há toda uma vida que continua. E é pegando no contexto que vale a pena fazer aqui andar um bocadinho para trás. Porque estas leituras depois criam em nós maior confiança. 2015, aliás, 2019 a 2015, Cabo Verde estava a crescer uma média de 1,1%. Não é pontual, é um período longo. Um crescimento muito baixo, quer dizer, abaixo até do crescimento natural da população, quer dizer que não estávamos a produzir riqueza suficiente até para satisfazer a própria população, que vai aumentando. De 2016 a 2019, o crescimento médio foi de 4,7%. A falar quase 5 vezes mais. Isso tem implicações. Por mais que se tente fazer curto-circuito de análise. Portanto, esse crescimento não é invenção do governo ou do Instituto Nacional de Estatística. São investimentos que estão aí. São mais exportações. São também mais gastos do Estado, mais consumo. Tanto que provoca isto. E, de facto,
temos evidências aqui muito importantes e fechamos 2019 com 5,7%. E ambiente de seca severa. Desemprego, 2015 era 12,4%, 2019 11,3%. Portanto, mais uma vez, essa relação de crescimento com o emprego não é assim automático e direto, mas tem alguma coisa a ver, não é? Quanto mais as empresas investem, quanto mais investimento, mais criação de oportunidades de emprego. Desemprego jovem saiu de 41% para 25%. Pobreza, 35% para 26%. Houve uma pequena redução da dívida pública. Mesmo a nível de segurança, os números mostram a avaliação muito positiva. Isto para podermos não ficar com tanta depressão, para saber que havia um caminho que estava a ser feito e a produzir resultados, e houve um momento que são momentos muito críticos, anormais. 2020, 2021, até 2022, é normal em todos os países do mundo. Todos os países do mundo. Do crescimento passou-se para a recessão económica, de emprego passou-se para desemprego, de pobreza a reduzir passou-se para o aumento da pobreza, de pessoas que estavam a ter mais rendimento passou-se para a perda de rendimentos, de dívida pública que aumentou em toda a parte do mundo praticamente. Isto é real, não é? E não colocarmos às vezes Cabo Verde como uma coisa que está fora do mundo, não é? Que, isto está a acontecer no mundo, mas não devia acontecer em Cabo Verde. Mas as implicações são reais, para mostrar que em situação de normalidade, eu não tenho dúvidas de que, não sou eu a dizer por interesse quase próprio, mas todas as instituições financeiras internacionais, todos os parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde dizem a mesma coisa. Até chegar a 2019, Cabo Verde estava com um bom desempenho económico, bom desempenho social. E se tivéssemos continuado com o contexto, pelo menos idêntico, estaríamos numa situação muito melhor. Isto não há forma de esconder. Depois estarmos também cientes de que temos estado a fazer bons combates, boa gestão das crises. A pandemia é um exemplo. Os impactos que isso provocou a nível sanitário, a nível de saúde, a nível económico, a nível social, as medidas que foram adotadas e resultados. Esta coisa é sempre relativa. Não tivéssemos tomado essas medidas de uma forma assertiva e atempada, estaríamos em situação muito pior. Havia todos os condimentos para colapsos. E não aconteceu. Nem no sistema de saúde, nem no sistema social, nem no sistema económico. Isto deve ser colocado a crédito do país, não só do governo, porque temos que ser, quando tiramos os proveitos nisto, proveito no bom sentido, a liderança do governo é boa política do governo, assertividade. Alguns que não gostam. Mas quando é para tirar proveito daquilo que é negativo, quando se diz aumento da pobreza, já é responsabilidade do governo. É aumento da pobreza, já é responsabilidade do governo. É aumento da insegurança, já é responsabilidade do governo. Este pacote é completo, não é? De facto, as medidas de política fizeram diferença. Depois, a resposta das instituições, dos cidadãos, das empresas, foi, de facto, com um nível de resiliência muito elevado e de tal forma que 2021 nós saímos de menos 14,8% de contração para 7% de crescimento, uma retoma importante. Turismo voltou não apenas porque houve nos mercados internacionais emissores de turismo quebra de restrições, importante sim, mas porque nós preparamos o país. Preparamos os hotéis, todo esse trabalho teve intencionalidade. Da segurança sanitária, da certificação de restaurantes, hotéis, com forte
impacto na Ilha do Sal. Nós tivemos, até coisas que as pessoas não sabem e não se tinha que dizer, vieram empresas especializadas internacionais para fazer a avaliação da situação sanitária no Sal e Boa Vista. E, em função disso, fizeram recomendações. E essas recomendações é que permitiram criar confiança para a retoma do turismo, e isso hoje é um facto. Com aumento, novamente, do fluxo turístico, mas também com a retoma do emprego. Pois a guerra na Ucrânia acrescentou à crise que já vinha de trás, das secas, acrescentou à pandemia a crise económica e social, mais uma outra crise. Relacionada com a inflação, o percurso de Cabo Verde nos últimos longos anos não tínhamos inflação superior a 2%. E vamos fechar este 2022 com a volta de 8%. Uma diferença grande. Mas isso está a acontecer em praticamente toda a parte do mundo. Estados Unidos da América, Europa, estão a registrar inflação, nível de inflação que não se registrava há 40 anos. Isto, claro, tem impacto no aumento dos preços, tem impacto no rendimento das pessoas. Mais uma vez, medidas de estabilização que foram adotadas por Cabo Verde fizeram toda a diferença e têm estado a fazer toda a diferença. Há um aumento de preços, senhor. O problema é qual seria esse aumento se as medidas não tivessem sido tomadas. Depois, em setores muito que não deixam muita alternativa. Há determinadas coisas que eu posso deixar de comprar se o meu rendimento baixar, mas outras que, mesmo que eu queira, não vou conseguir. Energia, gás, a não ser que volte novamente à lenha, com gasóleo, gasolina. Se não for para comprar direto, tem que andar nos transportes, tem que andar na viatura, tem que andar no barco, tem que andar no avião. Alguém há de pagar isto, não é? E todas as medidas que foram adotadas baixaram o impacto. Só dar exemplo na eletricidade. Se medidas não tivessem sido tomadas mês de setembro, teríamos um aumento de tarifa de eletricidade em 50%. Qual é que foi o aumento? Acho que deve ficar aí a 5%. 7%. Quer dizer, há aqui uma acumulação. Isto depois tem custos, tem encargos. Portanto, resumindo, Cabo Verde fez uma boa gestão das crises. Houve, de facto, a retoma de confiança. E isto é importante para podermos novamente ganhar fôlego relativamente àquilo que tem que ser feito. Depois, algumas coisas que nós temos que ganhar também intensidade para fazer mudanças em Cabo Verde. Um dos grandes problemas que nós temos no país é um país ainda muito capturado pela pobreza. Capturado em termos sociológicos, de maneira como as pessoas reagem. O sentimento de sobrevivência é muito forte neste país. Temos uma história de secas, de fome, de mortandade. Está, por mais que a gente não pense, está no nosso DNA. E somos muito reativos ainda a criar níveis de confiança. E sempre que há um problema, tende a cair. E quando temos no sistema político alguém que vive aproveitando disso, piora ainda a situação. O problema de captura pela pobreza é um problema enorme. Porque as pessoas, muitas vezes, e quando entram com crise ainda pior, as pessoas não veem muitas saídas, ou então não acreditam. Ou então, mesmo que esteja a haver resultados, como pode ser a ampliação, não é assim tanta, continuam sempre nessa perspectiva de uma grande dependência ao Estado. Numa grande dependência, quebra a iniciativa, quebra a confiança. Se depois levar ao nível coletivo, você tem um grande problema no país. Não é? Um grande problema no país. E esse é o grande combate que tem que ser feito. A grande mudança, transformação, porque países são pessoas, não é governo que é um país. É multiplicar para esses 500 mil. Se dos 500 mil, 250 mil ou 300 mil tiver essa atitude de baixar para baixo, de não acreditar, de estar capturado pelo problema, você tem um problema grave no país. E esse é o maior combate que tem que ser feito para mudarmos o quadro, e é de forma transversal,
encontro nos mais velhos e nos mais jovens. E é a grande mudança que temos que fazer e há de se conseguir fazer a partir do momento em que as pessoas começam a ver também mais perspectivas, a ver mudanças, isto tem que ser cortado por algum lado, com mais evidências, vão entrando maior confiança. Infelizmente apanhamos estes períodos de crise que voltam novamente a colocar a questão da sobrevivência. Voltamos ao nosso DNA de partida. Né? Sobrevivência, medo, receio, Estado, dancusas. É isto, é cíclico. E é o grande desafio que nós temos. Depois, a valorização dos nossos recursos. E sempre que falamos com entidades externas, é uma coisa que eu já deixei de usar, não usava muito, mas de vez em quando a boca dá para aí. A Cabo Verde tem poucos recursos. Eles dizem, não, Cabo Verde tem recursos, sim. Tem recursos humanos, que é o principal recurso, e tem recursos naturais, sim. Não iguais a outros países, mas tem, não é? O problema é valorizá-los positivamente e tirar o melhor proveito, quer recursos humanos, recursos naturais, localização, estabilidade, para podermos avançar. E chegamos a 2023. É ambiente ainda de crise, acumulando agora estresse, de incertezas, de riscos, e aqui a nossa confiança é uma confiança prudente, né? Porque há riscos efetivos nesta guerra, não sabemos como é que começou, não sabemos quando é que termina e como é que termina. E acaba por impactar o país, mas há sinais aqui também que são muito animadores. Né? Vamos fechar este ano com um crescimento superior a 8%. Dentro deste contexto de crise, a economia está a crescer. Está a crescer e crescer bem. Um grande problema que temos aqui é a inflação, mas há de baixar seguramente, e essas medidas de contenção, de contingência, produzem efeitos. Temos um turismo em crescimento. Há muito tempo, acho que desde que Cabo Verde começou a ter turismo mesmo, nunca houve tanto fluxo de turismo em período de época baixa, que agora verão. É que está a terminar agora em outubro, para começar a época alta, e quer dizer que inverno ainda teremos muito mais turismo. Isto está a acontecer também um pouco por todo o mundo. A ano agrícola razoável, pode compensar muito os nossos problemas. Temos uma boa estratégia de desenvolvimento. Outra coisa também que nós temos que colocar foco. A vida de nenhuma nação é vida de um ano, ou de 2 anos, ou de 10 anos, ou é vida de um ciclo político partidário. É muito mais longo. E temos que colocar foco, de facto, correndo às vezes os riscos que forem necessários. Há um caminho escolhido, temos que procurar esse caminho, com consistência. Claro, com flexibilidade de ajustamentos que é preciso, mas fazer compreender os cabo-verdianos esse caminho. Senão estaremos sempre a passar outras mensagens, né, que confundem. Né? A tal mensagem de pobreza, mensagem de dificuldade, mensagem de facilitismo, mensagem de imediatismo, resolver tudo através de varinhas básicas, e isto cada vez mais há mais especialistas nisto. Né? Manter um sentido de orientação. E as pessoas percebem quando for muito bem explicado, e nós temos a obrigação de o fazer. Há confiança dos investidores, dos parceiros internacionais. Aquilo que os parceiros pensam no Cabo Verde é diferente daquilo que muitas vezes nós nos percepcionamos. Nós nos vemos assim pequenos. Né? E quem se vê a si próprio pequeno, anda também pequeno. Que é problema. Se eu pensar que eu posso voar, eu consigo voar. Né? Desde que tenha cuidado. Né? Agora, esse é o problema. De facto, criar essa onda positiva relativamente ao país. Há oportunidades, sim. Essas crises são momentos de oportunidade. Do posicionamento externo de Cabo Verde, no turismo, no hub aéreo, hub digital, hub de formação. Por exemplo, uma das coisas que demonstra a nossa atitude, como houve esse problema nos transportes aéreos com a pandemia, já a maior parte das pessoas com esses problemas também que nós temos tido dos transportes já torce nariz. Né? Isso de hub é coisas para
que vocês estão a inventar, porque Cabo Verde tem um grande potencial para a Rabaer. E o facto de termos essa descontinuidade em 2000, com a pandemia, não quer dizer que o conceito morreu. Tem grandes potencialidades e há de ser conseguido. No Hub Digital, a mesma coisa. Hub para formação e qualificações, a mesma coisa. Um programa forte de retoma económica já está em andamento, não só financiamento, fomento de empreendedorismo. Esta grande iniciativa, estamos a trabalhar com o BAD, a criação de um banco de fomento de empreendedorismo jovem, pode dar, vai dar resposta a um problema que nós temos. A capacidade de resposta aos jovens na qualificação e empreendedorismo é, de facto, uma grande necessidade. Isto, quando ganhar escala, novamente a dimensão, começa a criar confiança. Depois de confiança, puxa por confiança. De São Antão a Bravo. E temos que quebrar esses problemas, às vezes, constrangimentos que às vezes existem pelo caminho. Porque isto aqui de atitudes negativas encontramos em todo sítio, encontramos nos bancos. Né? E banco não é um conceito abstrato. Às vezes tens lá gente, não é? Que também pode não acreditar muito nisto. Não vale a pena estar a correr risco com jovens empreendedores, a administração pública que às vezes funciona. Mas temos de ter perseverança suficiente para mudar este tipo de atitude, sem matar aquilo que é, de facto, a iniciativa, porque a iniciativa é boa, é só melhorar e andar para frente. A melhoria do ambiente de negócios, conectividades, problemas que temos tido nos transportes, vamos resolver, sim. E há momentos em que... Não sei se viram aquele filme de Ricky Balboa, de boxe, Rocky Balboa. Tem vários filmes. Tem um que é paradigmático. Entra no combate, ele sabe que vai levar porrada. E leva porrada. Depois o treinador diz-lhe: se a única coisa que tem que fazer é aguentar para não ficar que eu. Né? Vai levar. Aguentou, caiu, levantou. Recuperou. Depois passou ele a dar porrada. Até colocar o outro que eu. É que há momentos, mesmo na política e na vida, que a gente leva porrada. Agora não pensamos que estamos na política depois que não queremos ser atingidos, não queremos ser magoados, entramos na guerra, mas não queremos apanhar um tiro. Ficamos em casa. E mesmo em casa, não há nenhuma garantia que você não é atingido. Isso que é o grande problema. É saber conter. Há momentos em que você leva porrada. Temos de estar a levar porrada na questão dos transportes. Por cada vez que há um problema, que há um problema, há uma disrupção, por cada vez que há um problema da avaria, é porrada. Agora o problema é se deixamos, por causa da porrada, ficamos que isso já não vale a pena, vamos acabar com tudo que estava construído, agora não. Agora é aguentar, reerguer novamente, pôr as coisas no caminho e vai sair, de facto, desta perspectiva, e quem está na liderança política tem que ter isto em mente. Nós não podemos ser transmissores depois de stress para os outros. Não é? E a porrada nós é que temos que levar, não é a população, não são os cidadãos. É saber acomodar e fazer as coisas acontecer. Há boas perspectivas, isso vai ser resolvido. Investimentos em infraestruturas. Também há todo um programa de aumento de resiliência. A energia renovável já foi aqui dito, água, ação climática, a diversificação da economia. Depois a inclusão social. O objetivo de erradicar a pobreza. Nós dissemos isso. Agora, a representante residente das Nações Unidas voltou a dizer isso. Eu tenho a impressão que poucos de nós acreditam. Eu vou fazer um inquérito para ver. Quando digo nós, estou a dizer pessoas com responsabilidades políticas. Ou colocamos isto aqui como um desafio, de facto, e sabendo que não é do dia para o outro que isso vai ser conseguido, mas é num prazo que nós definimos, até 2026, pobreza extrema. Ou as pessoas ficam sempre
com essa desconfiança de que não vamos conseguir. Só para vos dar exemplo, nós vamos introduzir mais 3 mil pensionistas no regime não contributivo. É 3 mil que saem da pobreza. A pobreza extrema. Que é a volta de 2 dólares por dia. Sai automaticamente. Agora, esse é um nível que ainda precisamos de pobreza, mas sai. É mais rendimento social de inclusão. Depois é todo esse trabalho de transferências sociais que é certo de dinheiro, quer na educação, quer na saúde. Quando dizemos gratuidade no ensino, isto é dinheiro. As pessoas deixam de pagar, mas a despesa continua lá. Né? Temos que pagar professores, temos que pagar consumíveis, as escolas têm que funcionar. É uma receita que deixa de ser cobrada, mas está lá e é um investimento depois da quebra do ciclo vicioso da pobreza. Na taxa moderadora da saúde é a mesma coisa. É dinheiro que deixa de ser cobrado. As pessoas têm serviços e tudo isto, a habitação, a habitabilidade, tudo isto depois dá-nos uma boa resposta relativamente à questão do combate à pobreza. Para terminar, esta mensagem de facto de confiança e estas jornadas servem também para isso. Não é? Agora é o momento de mitigar a crise e passar outra mensagem também de mais confiança para as pessoas. Com prudência, sim, mas com sentido de fazer as pessoas verem que não há alternativa para um país como Cabo Verde de ofertas de coisas fáceis, de populismo, de dar consome-se, amanhã você está na pobreza, da pior situação, né? De alimentar esse tipo de coisas que depois acaba por provocar contágios muito negativos e temos que saber fazê-lo e fazermos depois esses encontros que estamos a fazer de jornadas para ser forma de conectar, né? Com jovens, com o setor empresarial, com a sociedade, e é o nosso dever fazer. Esquecer um bocadinho, neste período aqui de barulhos, daquilo que o PCV faz, para focarmos em nós mesmos. No país, comunicar para o país, porque já sabemos do outro lado o que é que vem. Infelizmente é coisa que não acrescenta grande valor, mas a democracia é assim, porque se não houvesse barulho do outro lado também a gente iria acomodar, não é? E, portanto, é preferível que exista para haver pressão para podermos funcionar. Então, muito obrigado e bom trabalho.